Muito boa noite a todos, muito obrigado por assistirem e compartilharem estas conferências. Meu nome é Pedro e estou no Brasil, responsável por passar o temário deste curso de autoconhecimento por estas páginas. Este curso, estes ensinamentos, tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência, para o conhecimento de si mesmo, a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Viemos à vida para fazer um trabalho superior sobre nós, para fazer um trabalho de nos reconectar com o nosso ser, voltar às nossas origens. Para fazer tal trabalho, precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria: a ciência, a arte, a psicologia e a mística. A ciência nos ensina a comprovar, constatar, viver, porém internamente, não com os 5 sentidos, e sim com os sentidos da consciência, com as faculdades da consciência, da essência, que despertarão na medida em que se eliminam os defeitos psicológicos e se criam os corpos solares. No pilar da arte, aprendemos a usar o sexo de forma superior para criar os corpos superiores, para nascer de novo, para fazer o segundo nascimento. No pilar da psicologia, aprendemos a eliminar os 7 pecados capitais, aniquilar o ego, desintegrar os nossos defeitos psicológicos e liberar a nossa essência, que se encontra presa e adormecida em tais defeitos psicológicos. Já no pilar da mística, aprendemos a desenvolver o verdadeiro amor e entregar estes ensinamentos de forma completamente gratuita, respeitando o livre-arbítrio e muitas coisas mais. Estes ensinamentos são para chegarmos ao caminho secreto, ao caminho da iniciação. Foi o que nos ensinou o Mestre Jesus, o Cristo, e outros tantos mestres, tais como Buda, Krishna, Maomé, etc. Todos ensinaram os 4 pilares da sabedoria. E estes mestres chegaram à autorrealização. Também existem mestres contemporâneos nossos que fizeram esse trabalho, vieram ao planeta, vieram ao mundo, fizeram esse trabalho, vieram como pessoas iguais a nós, comuns e correntes, com o objetivo de entregar esses ensinamentos. Fizeram o trabalho, chegaram à autorrealização íntima do ser e nos legaram estes ensinamentos, estes 75 temas, que são o conteúdo, ou que é o conteúdo necessário para se fazer tal trabalho. Então, nós devemos seguir este conteúdo, ser fiéis e obedientes aos nossos mestres, aos mestres que nos legaram esse ensinamento, pois eles sabem qual é o conteúdo
que nos leva ao objetivo da nossa existência. Nós não devemos acrescentar nada, não devemos tirar nada. Cada um de nós, instrutores, deve entregar esses ensinamentos de acordo com a sua compreensão. E assim é feito. Cada um vai fazendo um trabalho e vai entregando esse ensinamento. Esse é o pilar da mística. Então, esses 4 pilares se resumem em 3 fatores, que são chamados os 3 fatores para a revolução da consciência. O primeiro fator é o fator nascer. O segundo é o morrer. E o terceiro é o sacrifício pela humanidade, que é entregar esses ensinamentos de forma gratuita, como dizíamos. Vamos abordar hoje o tema número 4 do temário de 50 conferências. Esclarecemos que o curso completo, com todos os temários, está composto por 75 temas. São 2 temários, 50 na primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje nós vamos abordar o tema número 4 do temário de 50 conferências, da primeira fase. Os 7 centros da máquina humana. Então, falando de centros, falando de máquina humana, nós estamos nos referindo ao corpo físico, ao nosso corpo físico. Então, os centros estão localizados no corpo físico, são da terceira dimensão. São por onde se expressa a nossa máquina humana. É por onde nós nos expressamos. Esses centros estão ao longo da coluna vertebral e são em número de 7, assim como o universo, o cosmos, o macrocosmos, está organizado de acordo com a lei do 7. O microcosmo, que somos um microcosmos, também a máquina humana, estamos organizados com base nesses sete centros, que é a lei do 7. Então, os centros são o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o centro intelectual, o centro motor. São os 5 centros inferiores. Esses centros são por onde se expressa a máquina humana, como já dizíamos. Nós nos expressamos, a nossa máquina humana funciona através de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de instintos, desejos e os movimentos. Então, tudo está organizado de acordo com a lei do 7, e a máquina humana funciona com esses centros. Então, o epicentro de cada centro está localizado na altura, aqui, por exemplo, o centro sexual está localizado no cóccix. Já o centro instintivo já está localizado aqui no osso sacro. Desculpe, no osso sacro. O centro sexual no cóccix, o instintivo no sacro, o centro emocional na altura do umbigo,
na coluna vertebral, o centro intelectual na altura do coração, na coluna vertebral. Esses centros abrangem uma área do nosso corpo físico. Então, termina um centro entre um e outro e começa a área do outro. Termina a área de um e começa do outro. E assim por diante. Já o centro motor, que é o centro dos movimentos, está localizado na altura da laringe. São os 5 centros inferiores. E temos 2 centros superiores, que é o centro emocional superior e o centro intelectual superior. Esse centro está localizado nas glândulas pituitária, o centro emocional, na glândula pituitária ou hipófise. Já o centro intelectual superior está localizado na glândula pineal, que está no centro do cérebro, da cabeça. Então, cada centro desses, o que mais nos importa são os 5 centros inferiores, que estão caídos, que estão desorganizados. Cada centro desses trabalha com um tipo de energia, que corresponde a tal centro. Então, por exemplo, o centro sexual trabalha com a energia sexual e a função desse centro é criar. Então, com o centro sexual se cria um novo corpo físico, se cria os corpos solares com a magia sexual, com o suprasexo, e com a fornicação se criam defeitos psicológicos. Se robustecem os defeitos que já temos e se criam novos defeitos. Então, todos os defeitos psicológicos, toda a nossa psique gira em torno do sexo. Então, Sócrates já dizia que tudo girava em torno do sexo. Então, todos os defeitos psicológicos foram criados a partir da fornicação, com a fornicação. E é bom que se diga o que é fornicação. Fornicação é derramar a energia sexual. O homem ejacular o sêmen e a mulher chegar ao orgasmo. Com a fornicação se criam defeitos psicológicos, se robustecem os que já temos e se criam novos defeitos. Cada centro vibra com uma nota musical e cada centro também está relacionado com um planeta do sistema solar. Então, como nós somos um microcosmos, temos como centro o Sol. O nosso Sol, o Sol do microcosmos, é o coração. Abaixo do coração temos 3 centros: o centro emocional, o instintivo e o sexual. Acima do coração temos o centro motor, o centro emocional superior e o intelectual superior. Então, o coração é o centro do microcosmos homem. Cada centro desses está relacionado com um planeta, como dizíamos. Também cada centro vibra com uma nota musical. São 7 notas musicais principais e cada um vibra com uma nota musical. Então, por exemplo, o centro sexual vibra com a nota musical Dó. Está localizado no cóccix e corresponde ao planeta Lua. Planeta Lua.
a energia que esse centro usa é a energia sexual, é claro. E cada centro também está responsável por um sentido. Então temos 5 centros, temos 5 sentidos. E temos os centros superiores e temos os sentidos superiores que precisamos desenvolver. Ao eliminar os defeitos, se desenvolvem os sentidos superiores. Da forma que nós estamos, nós usamos mal os 5 sentidos. Porém, temos os 5 sentidos. Então, o centro sexual, a função dele é criar, e criar um novo corpo físico. Pode criar os corpos solares com a transmutação sexual e criar novos defeitos psicológicos, como estávamos dizendo. E um defeito também, são 7 pecados capitais, são 7 centros principais, são 7 centros, e cada defeito, cada pecado capital também está relacionado com um ou outro centro. Então aí está a organização septenária. Então, o defeito que caracteriza o centro sexual é a preguiça. Então, se diz nas escrituras, se diz que o homem, o ser humano, caiu, se degenerou, caiu pelo sexo, então, pela preguiça. Então, a preguiça é a mãe dos pecados, como se dizia, os nossos pais diziam que a preguiça é a mãe do pecado. Então, está aí, nós podemos, refletindo, compreender muitas coisas. Já o centro instintivo vibra com a nota musical Ré. Então é Dó, Ré. O centro instintivo está relacionado com o planeta Mercúrio e está localizado no osso sacro. O sentido que esse centro domina é o sentido do paladar. O paladar se sente instintivamente. Aqui nós esquecemos do sentido do tato. O centro sexual domina o sentido do tato. Então, quando se vai praticar sexo, as mãos ativam o toque, se ativa a energia sexual. Quando alguém toca uma pessoa do sexo oposto, ativa a energia sexual. Então, é o sentido do tato. Então, continuando com o centro instintivo, a função desse centro é aprender. Apreender, capturar, reter o conhecimento, a sabedoria instintivamente. Então, esse centro é o centro do desejo. Quando se deseja algo, se deseja instintivamente. Nós vemos alguma coisa, uma pessoa fazendo uma coisa, comprando uma coisa, usando uma roupa, ou andando na rua com um cachorro, nós temos a intenção de também ter isso. Então, é o defeito da cobiça. Se cobiça o que se vê, o que se vê externamente. Se alguém com uma bicicleta nova, uma moto nova, diferente, um carro diferente, se cobiça, se quer imitar. Então, é instintivo. Essa cobiça é instintiva.
A energia que esse centro usa é a energia vital. O centro instintivo usa a energia vital. E o sentido é o paladar. O sentido que ele domina, que ele utiliza, que ele coordena é o paladar. E vibra com uma nota musical Ré. Então, é o centro instintivo. Já o centro emocional inferior, está localizado sobre a coluna vertebral, na altura do umbigo. Então, esses centros são do mundo físico, são do corpo físico, não são de outra dimensão, são do corpo físico. São centros do corpo físico. Esse centro, então, emocional inferior, vibra com a nota musical Mi. Dó, Ré, Mi. E está relacionado com o planeta Vênus. E está localizado na altura do coração, na altura do umbigo. E então o sentido que ele coordena, que ele comanda, é o olfato. O olfato, o cheiro. Então, e a energia é energia emocional. Usa a energia emocional. E o defeito que caracteriza esse centro é a luxúria. A luxúria. Então, quando alguém está assim, enamorado, quando vê uma pessoa, se sente enamorado, não é uma emoção superior, é uma emoção inferior, é uma emoção luxuriosa. Se sente essa emoção e é luxuriosa. A sua função é sentir. Então se sente essas emoções, as emoções negativas e positivas. Também se pode sentir, é claro, emoções positivas. Já o centro intelectual está localizado na altura do coração, sobre a coluna vertebral, e ele vibra então com a nota musical Fá. Corresponde ao planeta Sol. E a energia que esse centro utiliza é energia mental. O sentido que ele coordena, que ele governa, é o sentido da audição. E o defeito que caracteriza esse centro intelectual é o defeito do orgulho. Então, o orgulho é intelectual. Podemos imaginar que é emocional, mas na verdade é intelectual. Se sente orgulho intelectual. E a função desse centro é pensar. Então, tudo começa aqui. Os pensamentos são gerados por esse centro. E nós se percebe os pensamentos no cérebro, porém são gerados nesse centro. São gerados aqui, porém se percebem na mente, na cabeça. Então podemos dizer que aqui é a CPU e aqui é o monitor, onde se vê, onde se pode monitorar os pensamentos. Então, o centro intelectual inferior. O próximo centro, o quinto centro inferior da máquina humana, é o centro motor. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.
O centro motor está localizado na altura da laringe e vibra com a nota musical Sol. Está relacionado, corresponde ao planeta Marte. Planeta Marte. O planeta Marte é o planeta da força, da guerra. Porém, a guerra no bom sentido. Então, o centro motor coordena o sentido da visão. Então, quando nós percebemos algo, nós nos voltamos a cabeça para olhar, ou os olhos, talvez um olhar mais discreto, porém se movimenta os olhos para ver. Então, é coordenada pelo centro motor. Então, esse centro, a função dele é fazer. Fazer. Função é fazer. E o defeito que caracteriza esse centro é o defeito da ira. Então, se nós observarmos, quando alguém fica irado, ou mesmo nós alteramos a voz. Gritamos, falamos forte, nos movimentamos, quem sabe queremos agredir fisicamente uma pessoa. Então, é o centro motor, que utiliza a energia motriz, a energia dos movimentos. Então, a ira é do centro motor. Então, quando alguém fica irado, altera a voz. E a voz é na laringe. Então, os 5 centros inferiores. 5 centros inferiores da máquina humana. Esse centro motor é o centro dos movimentos e usa a energia motora, Já os centros superiores estão organizados. Estes centros estão desorganizados, estão caídos. Por isso que se diz que o homem caiu. Caiu pela fornicação, e da fornicação criou muitos defeitos. E se nos desconectamos das nossas partes superiores, então caímos. Estes centros estão caídos. Já os 2 centros superiores não estão caídos, estão plenos, estão na forma original. O centro emocional superior vibra então com a nota musical Lá e corresponde ao planeta Júpiter. Está localizado na glândula pituitária ou hipófise, nesta altura mais ou menos. Então, a função desse centro é julgar, é a justiça. Julgar e julgar a nós mesmos. O defeito que esse centro caracteriza é a gula. Mais tarde nós vamos compreender por que um centro superior está caracterizado por um defeito da gula. Mais tarde vamos compreender isso. A energia que esse centro usa é a energia da consciência. A energia da consciência. E o sentido que ele domina é a clarividência. Então, quando se conecta o inferior com o superior, despertam os sentidos superiores, e vai despertar então a clarividência,
que é o sentido do centro emocional superior. Já o centro intelectual superior já está localizado na glândula pineal e corresponde ao planeta Saturno. É o 7º planeta. A função desse centro é saber. Esse centro sabe tudo. Porém, como nós estamos desconectados, não sabemos nada. Então, o que temos que fazer é nos reconectar. O defeito que caracteriza é o defeito da inveja também, mas mais adiante nós vamos compreender por que um centro superior está caracterizado por um defeito. Então, a característica desse centro é o defeito da inveja. A energia que esse centro utiliza é a energia do espírito puro. A energia do espírito puro. O sentido é a polividência. Então, esse centro tem a polividência. Nós não temos porque estamos caídos, estamos desconectados. O que temos que fazer é nos reconectar para que faça a vontade do Pai na Terra. Então, aqui corresponde à Terra e aqui os céus. Então, é uma compreensão básica sobre os 7 centros, e nós precisamos saber que estes centros estão caídos. A nossa máquina humana está desorganizada, está caída devido aos defeitos psicológicos. Os 7 pecados capitais atuam cada um através de um ou mais centros. Então, cada centro desses, como dissemos, deve funcionar com uma energia respectiva, para que a máquina humana esteja equilibrada. É preciso que o centro funcione com a energia correspondente, com a sua respectiva energia. Porém, estão desequilibrados porque os defeitos atuam e consomem a energia correspondente de cada centro, e com esse consumo, esse uso exagerado de cada centro, consome a energia e começa então a usar a energia do centro sexual, que é outro tipo de energia, e então desequilibra também o centro sexual. Então, para nós compreender melhor o nosso dia, quando nós acordamos pela manhã, nós recebemos a energia durante a noite, enquanto o corpo físico descansa. Essa energia é enviada desde o centro emocional superior. Essa energia é enviada e distribuída entre os centros. Cada centro recebe um capital energético correspondente, equivalente para funcionar o dia todo. Cada centro recebe um depósito, uma quantidade específica de energia. E essa energia daria para o que cada centro daria para que a máquina humana funcionasse. Se funcionasse corretamente, essa energia daria para o dia todo. Então, porém, como nós permitimos que os defeitos atuem em nós,
essas energias são consumidas rapidamente. Por exemplo, o centro intelectual recebe a energia mental, uma quantidade de energia para o dia. E com os nossos pensamentos, as nossas intelectualizações, o raciocínio, conjecturas, se gasta rapidamente a energia mental. Essa energia que corresponde a esse centro se gasta rapidamente. Porém, o centro precisa continuar trabalhando durante o resto do dia. Então, para continuar trabalhando, ele vai roubar energia do centro sexual, porque o centro sexual recebe um montante de energia maior. Cada centro recebe um percentual, uma quantidade, e o restante da energia transformada, porque o nosso corpo é um transformador de energia. Então, a energia, o restante é depositada no centro sexual. O centro intelectual, ao pensar, ao raciocinar, ao conjecturar, consome toda a sua energia. Ficamos cansados intelectualmente. Então, para continuar, ele rouba a energia do centro sexual. O centro motor, que é o centro dos movimentos, da fala, enfim. Como se fala demais, como se movimenta demais, consumimos toda a energia motora, e para continuar funcionando, o centro motor vai roubar do centro sexual. O centro emocional, a mesma coisa. Com as emoções negativas, consumimos as energias, e ao terminar, o capital energético vai roubar do centro sexual. O centro instintivo, da mesma forma, vai, quando esgota a sua energia, vai roubar do centro sexual. E o centro sexual, que é o centro que vai permitir criar os corpos solares na transmutação da energia sexual, à noite não vai ter energia adequada, não vai ter a energia correspondente para trabalhar, que é a energia sexual. Não vai ter a energia adequada e vai roubar então dos outros centros. Então essa energia não vai ser pura e não será possível criar os corpos com uma energia impura, uma energia que não corresponde. Então, nós refletindo, vamos compreender que então esse trabalho é um trabalho alquímico e é preciso purificar a energia para criar os corpos. Então, esse trabalho alquímico deve ser feito com a energia correspondente, a energia sexual. Então, como os centros gastaram toda a sua energia, roubaram do centro sexual, ele se debilitou. E quando ele for trabalhar, ele vai precisar roubar dos outros centros e vai se contaminar. A energia sexual estará contaminada e não será possível criar os corpos internos, não será possível nascer. Então, o que nós temos que fazer é equilibrar esses centros, equilibrar os centros, para purificar a energia. Para purificar, para trabalhar e equilibrar esses centros,
nós precisamos aprender o que nós aprendemos como os 4 aspectos da retidão humana, que é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. Então, para equilibrar os centros, nós precisamos então observar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e a fala e o que fazemos. Então, funciona nesta ordem. A máquina humana funciona nesta ordem. Tudo começa com um pensamento. Se nós estamos quietos, estamos pensando, estamos consumindo energia. E se estamos consumindo energia, vamos esgotar essa energia. Vamos terminar com a energia intelectual, e será necessário usar o centro, roubar outra energia. Então, o que temos que fazer é despertar, colocar os 3% que temos de consciência livre, os 3% da nossa consciência, aquela partícula que temos livre, ativar esses 3% e colocar o sentido da autoobservação ativo, ativar esse sentido e observar os nossos pensamentos. Então, nós precisamos aprender a pensar retamente, sentir retamente, falar e obrar retamente. Então, aqui, nesses 4 aspectos, nós precisamos então colocar filtros, peneiras, como ensinava Sócrates, colocar as 3 peneiras, passar o pensamento, o sentimento, a fala e os atos, submeter a essas 3 peneiras. As 3 peneiras são: isto é verdade? O que eu estou pensando é verdade? Se é verdade, eu vou passar então para a segunda peneira. Isto é bom? Se é bom, eu vou passar para a terceira peneira. Se é útil, então se passou pelas 3, esse pensamento é um pensamento real, verdadeiro, positivo. Porém, geralmente os nossos pensamentos têm origem nos defeitos psicológicos e não são gerados. Os pensamentos não são gerados pela consciência. Pensamentos são gerados pelos defeitos psicológicos, porque a consciência não precisa pensar, não precisa raciocinar. Então, nós devemos nos esforçar para ter a mente serena. É o silêncio interior, o silêncio na mente. E trabalhar então, para descobrir isso, auto-observar. E se nós percebemos esse pensamento, a atuação de um defeito, vamos pedir então: Mãe Divina, elimine esse pensador, porque é o defeito que está pensando, então é o pensador. O pensador precisa ser eliminado. E a Mãe Divina, então, vai eliminar e vai liberar uma partícula de essência
nossa essência que está aprisionada nos defeitos psicológicos. Estas chispas que estão aí aprisionadas serão liberadas de acordo com a autoobservação e a morte psicológica. E assim, sucessivamente, vamos fazer também com o sentimento. Se nós sentimos alguma atração por uma pessoa do sexo oposto, nós, com a visão, vemos uma pessoa que o nosso defeito é atraído, talvez pelo formato do corpo, pelo cabelo, enfim, cada defeito, cada pessoa tem as suas preferências, o defeito tem as suas preferências. Então nós vamos estar atento e vamos colocar então esses 3% a observar os sentimentos. Se nós nos sentimos atraídos, vamos nos recordar de nós e pedir: Mãe Divina, elimine esse defeito, elimine esse que está atraindo, que está sendo atraído, que está desejando essa... É um desejo sexual, é um defeito luxurioso. Então, pedir à Mãe Divina, elimine esse defeito. E assim vai liberando também a essência e vai... a essência vai se juntando aos 3%. Com a fala, a mesma coisa. Se nós queremos falar alguma coisa, se fala qualquer coisa, nós temos o hábito mecânico de falar e falar e falar. Então, vamos colocar a autoobservação, o nosso sentido da autoobservação psicológica, a observar o que nós queremos falar. E vamos fazer esses filtros, passar por esses filtros, e se é verdade, talvez deva ser falado, e talvez não. Então, é verdade? É útil que eu fale isso? Vai ser bom? Ou é melhor calar? Então, se não passou por uma dessas peneiras, já é passível de pedir a morte desse defeito. Então se pede: Mãe Divina, elimine esse defeito. E assim com todos os defeitos, com todos os centros. Já com o sentido, os movimentos, que é os atos, a mesma coisa. Se nós temos desejo de fazer alguma coisa, vamos submeter esse desejo a esses 3 filtros, a essas 3 peneiras. Se isso é verdade, se isso é bom e se é útil. E assim vamos então equilibrando os centros, vamos nos apoderando do centro, e não o ego se apoderar do centro, não permitir que o ego se apodere dos centros. Porque normalmente quem está em poder da máquina humana são os defeitos psicológicos. Então nós podemos imaginar que existe um trono. Dentro de nós existe um trono. Esse trono está sentado o ego. Então nós precisamos destronar o ego e colocar a nossa essência no trono. Colocar a essência a comandar a máquina humana, comandar todos os nossos centros.
governar, nos autogovernar. E assim para equilibrar os centros, para que cada um funcione com a sua energia correspondente. E não gaste a sua energia correspondente e que não precise roubar do centro sexual. E assim não desequilibra o centro sexual. E o centro sexual vai então poder transmutar essa energia que é dele, a energia pura, vai transmutar e assim criar os corpos solares. Então, este tema é importantíssimo. Se nós não equilibrar esses centros, não vamos conseguir criar os corpos internos. E para equilibrar é preciso utilizar então o sentido da autoobservação psicológica, que é o nosso juízo, nos julgar a nós mesmos e eliminar os defeitos psicológicos que se apoderam da máquina humana. E assim ir dominando a máquina humana para que cada defeito, então, para que cada centro, melhor dizendo, trabalhe com a sua energia correspondente e se possa então